Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe you make it easy. Olá, que a graça do Senhor, o amor de Deus esteja invadindo você nessa hora. A luz da palavra de Deus, que Deus possa operar no nosso coração de uma maneira que nós nunca mais sejamos os mesmos. No programa de hoje eu quero falar sobre gratidão. Num mundo tão cheio hoje de ingratidão, corações endurecidos, Deus vem com essa palavra para transformar a nossa vida para que nós sejamos gratos. E eu quero ler uma passagem que está lá em Lucas, capítulo 17, do versículo 11 em diante, eu vou estar lendo para você. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passava pela divisa entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ele, logo que os viu, disse-lhe: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Perguntou, pois, Jesus: não foram limpos os 10? E os 9, onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Vamos voltar ao contexto daquela época. Na verdade, os leprosos, eles não podiam conviver em sociedade com os sãos. A lepra se propagava e eles eram considerados imundos, impuros, eram marginalizados pela sociedade, separados de suas famílias e geralmente viviam em bando, a fim de protegerem-se mutuamente. E eu quero que você pense como se sente uma pessoa assim. O limite para que eles se aproximassem das pessoas eram de 100 passos. E em decorrência de sua situação, eles foram tomados, esses leprosos que fala o texto, eles foram tomados por um sentimento de profunda de busca e ajuda em Jesus. Um sentimento de necessidade profunda. Eles reconheceram que Jesus era mestre e na hora da necessidade, na hora dessa urgência, todos buscam, sejam leprosos ou não, sejam samaritanos ou não. E os samaritanos, eles eram um povo desprezado, considerado estrangeiros ao povo de Israel, considerados seguidores de uma religião que era herética, e eles não podiam participar da adoração formal dos judeus. E o sentimento de Jesus, nesse texto que nós lemos, era de compaixão. Jesus era uma pessoa, ele era um canal de Deus, e ele mostrou o caminho a eles. Ele falou com os leprosos, ele mostrou-lhes o caminho, conforme era orientado no Velho Testamento, que ele se apresentasse ao sacerdote, pois os leprosos, eles se mostravam aos sacerdotes para que fosse confirmado se estavam curados ou não. E isso denota que Jesus foi tomado por uma compaixão e uma misericórdia tão grande que o poder do amor de Deus que emanava dele, através de uma grande porção do poder de cura, e isto era tão intenso que mesmo no caminho, para se apresentarem ao sacerdote, eles foram totalmente curados, eles foram limpos. Mas enquanto eles iam, eles ficavam limpos, todos ficaram limpos. O índice de cura foi de 100%. E agora eu quero voltar para Jesus. Em toda essa situação, nós vemos que Jesus parece que ele fica ali porque ele tem urgência de saber o que aconteceu, como se fosse uma expectativa daquilo que ia acontecer com aqueles leprosos. Sabe quando você compra um presente e dá antes da hora na expectativa do contentamento? Jesus era uma pessoa
E me parece que ele ficou nessa expectativa da volta daqueles leprosos para alegrar-se com o seu testemunho, para vê-los. Jesus permaneceu no mesmo lugar. Ou é bem provável que ele não tenha se afastado do local porque aqueles que eram ex-leprosos, eles puderam encontrá-lo com facilidade. A preocupação de Jesus girou em torno do problema da ingratidão. Quando nós olhamos o texto, nós vemos que a gratidão é um dever importante. E aqui Jesus nos traz uma percentagem de 90% das pessoas que recebem algum benefício, elas são desprovidas de reconhecimento de gratidão. 10% das pessoas são agradecidas. 9 entre 10 pessoas são ingratas. É essa percentagem que Jesus traz. Um somente voltou. A gratidão é um reconhecimento por um benefício recebido. É um agradecimento, é um reconhecimento. E somente um se lembrou da fonte de seu regozijo. A visita ao sacerdote poderia esperar, porque ele estava indo em direção ao templo, mostrar-se ao sacerdote conforme Jesus tinha falado. Mas ele poderia esperar, porque ele tinha uma missão mais importante. Ele tinha que voltar, ele tinha que ver Jesus a fim de mostrar-lhe gratidão. O mundo hoje, ele tem sido tomado por uma frieza nos relacionamentos. A gratidão, ela é a memória do nosso coração. A gratidão, ela é uma grande força. Quando nós nos lembramos das bênçãos que nós recebemos, quando nós começamos a consultar o nosso coração, quando nós damos uma parada na nossa existência e nós consultamos o nosso coração, nós começamos a ficar constrangidos de tantos bens que nós recebemos de Deus, das pessoas. Deus opera também através das pessoas. E quando nós olhamos, nós vemos que um deles, daqueles leprosos, vendo que ele fora curado, ele voltou glorificando a Deus em alta voz, a Bíblia diz. No Salmo 103, que é um salmo tão lindo que eu gosto de repetir seguidamente, nesse salmo começa dizendo, o salmista diz assim: olha, bendize minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nós temos que nos lembrar das pessoas que foram canais de bênção em nossas vidas. Nós temos que ter uma gratidão profunda. E gratidão profunda é um sentimento que traz junto dele uma série de outros sentimentos. Quando eu tenho gratidão no meu coração, eu começo a sentir amor, ternura. Quando eu me lembro das coisas que a minha família me fez, que os meus pais me fizeram, que me fizeram com que eu crescesse, eu começo a ter amor por eles, eu começo a ficar meiga, eu começo a ter carinho, a ter afeto, eu começo a ter um desejo de ser fiel a essas pessoas. A fidelidade, ela nos faz permanecer perto das pessoas, no lugar, ouvir a voz de Deus, a ter um sentimento de amizade, de aliança, a permanecer nessa aliança. A gratidão atrai as pessoas para você. A gratidão nos leva a adorar ao Senhor. O versículo que nós lemos, o texto que nós lemos lá de Lucas, diz que um deles, vendo que fora curado, ele voltou glorificando a Deus em alta voz e ele se prostrou com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. Eu quero te dizer que quando nós começamos a lembrar no nosso coração o que as pessoas, o que Deus fez por nós, isso nos leva a adorar a Deus, a nos prostrar, a nos render diante do Senhor, a estarmos curvados, a beijar os pés do Senhor, a levar um povo que não conhece a Deus, que é estrangeiro, a chegar-se e ter direito a adorar também. Lembre-se que aquele leproso, ele era estrangeiro, ele era samaritano, era um povo que não era povo, mas a gratidão no coração dele fez com que ele também adorasse ao Deus de Israel, ao Deus daqueles que eram convertidos. A gratidão, ela abre acesso ao coração das pessoas.
A adoração é um relacionamento íntimo, mais íntimo que nós podemos ter com Deus. É quando o nosso espírito toca o Espírito de Deus e nós nos tornamos íntimos do Senhor. Aquele samaritano era tido como um herege, como um impuro. Ele estava fora da adoração formal dos judeus, mas pela gratidão ele se prostrou aos pés de Jesus e o adorou. A gratidão indica maturidade emocional. A gratidão nos mantém próximos do Senhor e das pessoas. A gratidão, ela nos traz de volta a Jesus e a Deus. A gratidão genuína é um reconhecimento no nosso coração de quanto bem Deus e as pessoas têm feito para mim. Tem colaborado com o nosso crescimento e bem-estar. Você pode acreditar até os teus inimigos, pois os grandes generais, eles são forjados nas grandes batalhas. Até os teus inimigos têm colaborado para que você se achegue a Deus. A gratidão superficial é ingratidão, é egoísmo, é insensibilidade. Fere as pessoas, separa as pessoas, leva as pessoas a serem infiéis. É uma amnésia que leva a uma apostasia espiritual. Quando nós olhamos lá em 1 Tessalonicenses, a Bíblia diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, para contigo, para com a tua pessoa. Em tudo dai graças. Aproveitando essa palavra, comece a trazer à lembrança as coisas que as pessoas fizeram para você, coisas boas. A Bíblia diz assim: eu quero trazer à lembrança aquilo que me traz esperança. As coisas ruins deixe para trás, mas comece a lembrar das coisas boas. Quando eu, particularmente, eu tenho dificuldade em me relacionar com algumas pessoas por causa da dureza de coração, por causa que muitas vezes as pessoas nos resistem, eu começo a praticar isso. Eu começo a me lembrar de tudo de bom que aquela pessoa me fez. Muitas vezes é difícil, muitas vezes nós rastreamos e é difícil de achar, mas tem. Todas as pessoas têm alguma coisa boa. Quando nós, como igreja, fomos perseguidos por algumas pessoas, uma dessas pessoas que foi um perseguidor muito assíduo nosso, perseguidor constante, tem uma coisa que essa pessoa fez de bom. Ela nos levou para mais perto de Deus, porque quanto mais nós éramos perseguidos, mais nós orávamos. E quanto mais nós orávamos, mais fortalecidos em Deus nós ficávamos. Então, uma coisa de bom aquela pessoa fez. Ela nos lançou para os braços do Senhor. E é assim, e nós devemos ter gratidão pelas pessoas, mesmo aquelas que de uma forma ou de outra nos levaram para mais perto de Deus, para nós clamarmos a Deus, para que fôssemos fortalecidos em situações tão difíceis. Que você possa se lembrar de tudo que o teu esposo tem feito, coisas boas, tua esposa, teus filhos, teus pais, teu líder, teu pastor, teu chefe, todos eles. E que você possa ter gratidão no teu coração. Lembre-se, a Bíblia diz qual é a vontade de Deus para nós. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. No programa de hoje nós falamos sobre gratidão, porque o mal deste século, o mal das pessoas tem sido a ingratidão. Venha estar conosco e saber mais sobre este e outros assuntos. Venha participar das nossas celebrações e também siga-nos através das redes sociais. Vai estar passando na tua tela os nossos endereços e horários. Um ótimo dia para você e até o próximo programa, se Deus quiser. Easier to be, easier to be me. It's hard to believe